Hoje é dia de falar de estilo aqui na garagem, e o Fiat Stilo, para quem não viveu na década de 2000, foi um dos grandes sucessos, dos grandes sonhos de consumo da época. E o Sport trazia um pacote que atraía muita gente, especialmente por duas coisas. Esse teto de 5 lâminas, o teto solar de 5 lâminas e também essa cor, o amarelo Indianápolis. Saudações, pessoal! Como vocês viram na cabeça do vídeo, hoje é dia de falar de estilo. Cara, a Fiat, ela sempre lançou aqui no Brasil alguns carros bem interessantes. Vocês lembram do Fiat Brava, que foi o antecessor do estilo, era o hatch médio derivado do Maré Weekend, né? Sensacional. E a Fiat então sempre lançando. Aliás, vale ressaltar, outro dia eu comentei sobre hatch médio, infelizmente esse é um segmento que praticamente não existe mais. Ele tem alguns representantes, porém está praticamente engatinhando, digamos assim, perto do que a gente tinha. Você pega revistas antigas da década de 2000, por exemplo, e você vê como o segmento era bem aquecido. Cada marca, Chevrolet tinha o Vectra, Volkswagen tinha o Golf, enfim, era um segmento muito aquecido que infelizmente também passou pela suvização, digamos assim. Eles acabaram sumindo, né? Crossover e tal, acabou entrando no meio. O hatch médio é um tipo de carro muito legal, porque ao mesmo tempo ele é um carro que trazia uma carroceria com um espaço interno de um sedã, mas ao mesmo tempo para quem queria um carro com outro estilo, até um estilo mais jovem de certa forma, dependendo da versão. E a Fiat então produziu alguns hatches médios bem legais. O Brava, como eu comentei, veio depois o estilo e na sequência veio o Bravo também. O Bravo ainda foi um carro que eu consegui pegar aqui na garagem com a Fiat, né, da frota de imprensa, consegui testar. Tinha o T-Jet, ou seja, aí esse aí precisa vir aqui no canal ainda. Mas o que é bem legal é que um carro que teve uma divulgação grande na época e também bom número de vendas. Mas o estilo, sem dúvida nenhuma, quando ele chegou em 2002, ele causou um certo impacto, digamos, no mercado, porque ele é um carro que ele trazia um estilo bem europeu, ao mesmo tempo esse DNA Fiat, no conceito original de design, e começou a ser produzido aqui. Ele ficou de 2002, aí 2002, 2003 até 2010, e daí que veio o Bravo na sequência. Uma versão que a gente andou aqui, que eu comentei com vocês que é incrível, foi o estilo Abarth, discretíssimo, aliás, nem parecia um esportivo, mas os 5 cilindros 2.4, como a gente viu na matéria, fazia muita diferença. Aliás, essa matéria que eu vou colocar no final desse vídeo, a gente falar do Pulse Abarth, do estilo Abarth. E o Sporting, eu comentei aqui na cabeça do vídeo que ele virou meio que um sonho de consumo da época, sem dúvida nenhuma, especialmente pelas cores. Essa questão de série especial remonta a uma matéria que a gente fez para a T-Club, para a T-Plus. Séries especiais, séries limitadas são muito legais e versões muitas vezes especiais são bacanas também. A Fiat com o estilo tinha o Schumacher, que era bem legal, o desenho da roda era muito próprio. Estilo Schumacher também é um carro que eu sempre achei interessante por conta de ser um carro mais especial. É difícil também de ver um deles hoje em dia. Mas o estilo então ele trazia um design, para não falar estilo, muito bacana, muito alinhado com a década de 2000. Você percebe que ele é um carro bem de transição, né, da década de 90 para os anos 2000, já trazia um design mais moderno, mais bem acertado, todo arredondado, que era uma coisa muito própria da década de 2000. E essa versão Sport em especial era, logicamente, ele tinha a mesma motorização, mas é um carro que ele trazia o espírito jovem, o famoso esportivado, mas que fez sucesso também por conta de ter esse espírito jovem. Então, destaques principais. Primeiro, claro, essa cor amarelo Indianápolis é incrível. Essa e o vermelho eram duas cores muito bonitas, cores que a Ferrari usava também. Então, era uma coisa legal. Essa questão, essa ligação Fiat com a Ferrari é interessante por conta disso, né? De vez em quando dá para fazer uns veículos mais acessíveis, né, digamos assim, com um quê de Ferrari, que no caso era a pintura. Então, a versão Sport trazia, primeiramente, a cor, que eu já falei, mas o detalhe da dianteira, esses faróis têm como uma máscara negra, eles têm um desenho bem próprio, e também a grade com os filetes vermelhos. Como a gente sabe, a Fiat tem essa sacada de usar vermelho em carros com uma vertente um pouquinho mais jovem. Inclusive, esse carro já trazia aquela mudança do logo Fiat para esse logo em vermelho, tal, que depois acabou mudando de novo, né, inclusive. Outra coisa legal, rodas de 17 polegadas. Essas rodas também tem um desenho próprio dessa versão Sport, como eu falei.
As do Schumacher tinham um desenho bonito, muita gente até trocava as rodas, porque as rodas do estilo Schumacher eram bem legais. Mas, mantendo a ideia de originalidade, esse aqui segue esse mesmo conceito. E logicamente, seguindo aqui, a gente tem o detalhe da parte traseira, que o desenho da traseira dele eu acho bonito também. Uma coisa que eu acho legal, que lembra muito o Cinquecento vendido na Europa na época, é essa lanterna traseira com os faróis de neblina no centro, que na época, a luz de neblina, melhor dizendo, a luz de neblina não era uma coisa tão comum aqui no Brasil, mas eles trouxeram e sem dúvida ficou algo que chamou a atenção. Para fechar aqui atrás, esse detalhezinho do spoiler traseiro, esse aerofólio que acaba completando o visual. O último detalhe, mas não menos importante, é o que eu falei, esse teto. Esse teto solar realmente, eu acho que o Sky Window, né, ele chamou muita atenção na época por conta da abertura, do estilo dele aberto, enfim, muitos acabaram dando problema também, porque o manual falava para você abrir ele com o carro parado, enfim. E esse carro, você imagina, com mais de 20 anos de mercado, né, quase, né, aliás, 20 anos vai fazer ainda daqui a pouco, mas muitos carros desses, é difícil encontrar um exemplar nesse estado, por isso que quando esse carro apareceu aí na estação Raridades, falei, cara, vamos gravar, porque é difícil ver um deles nesse estado. Daqui para frente, a gente só vai ver os antigos mesmo, mas essa questão do teto, sem dúvida que é um grande diferencial. Como eu vim rodando com esse carro, botei até meu equipamento aqui atrás, mas ó, além do porta-malas, que é algo bacana, do hatch médio, olha que interessante, quinta roda também de liga. Ou seja, isso é legal porque é difícil, né? Hoje em dia a gente comenta sempre e não vê mais, né? A quinta roda de liga. Uma coisa que sempre me agradou muito novamente, falando de hatch médio, é a ideia do espaço interno, né? Olha só, é um carro realmente que tem um espaço interno bacana. Uma coisa legal, a padronagem desse banco, olha só, é um banco, ele tem um estilo bem próprio e já tem saída de ventilação atrás, que é algo que tem carro até hoje, determinados valores, segmentos que não traz. Detalhe aqui também dos bancos dianteiros. Uma coisa que eu gostei desse carro, olha só, ele tem aqui o famoso quarto pedal, pedaleiras e quarto pedal. E aqui a gente tem, olha só o detalhe, eu vou ligar aqui só para a gente poder... Sempre que a gente falou do único estilo que eu tinha andado até hoje, tinha sido o Abarth. Então, esse sistema Connect aqui com o CD Player já incluso. Bem interessante, né? Essa multimídia da época. Detalhe aqui do volante de 3 raios. E o painel que também tem algumas opções. Olha que legal. Aqui ó, tem um menu. Você vai navegando pelo menu. Saída do menu, dados de velocidade, computador de bordo. É bem interessante isso aqui, né? Realmente algo muito comum hoje em dia, mas que é um detalhe, que na época vinha em outros carros também, mas é interessante observar. Câmbio de 5 velocidades, esse modo City para o volante também, acaba mudando a configuração, bacana isso também. E claro, né, aqui o teto, uma coisa, eu vou abrir o teto, vocês já viram ele abrindo, mas olha que interessante. O que eu quero abrir na verdade aqui, eu quero abrir só isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu comentei na matéria do Renegade que a gente testou que essa capa aqui do teto era muito clara. Esse aqui é escuro. Você vê que interessante, que é a melhor coisa. E aqui está o famoso teto de 5 lâminas. E para fechar aqui, nós temos alguns detalhes, eu sempre comento disso, né? As marcas, alguns detalhes que abafam o som, abafam o ruído, amortecedor de capô, você vê, as marcas usavam aqui no Brasil e de repente pararam de usar. E logicamente esse motor de 1,8 litro usado também, esse motor é famoso porque a GM também usou, então é um motor que não só tem essa potência que está aparecendo aí, motor flex, mas também muita peça de reposição, uma confiabilidade mecânica grande. Muito bem. Fiat estilo Sporting. Eu não tinha guiado o estilo Sport ainda. O único estilo que eu tinha guiado, que eu cheguei a comentar agora na apresentação, tinha sido
Abarth, que é um carro fantástico, né? Volto a repetir. Mas, cara, eu gostei desse aqui, viu? Esse estilo Sport. Esse motor de 1,8 litro aí com 112, 114 cavalos, cara, dá conta do recado. Eu lembro que nessa época, 2007, 2008, em casa a gente acabou comprando, já tinha um Peugeot Moonlight, acabou comprando esse Capade. A gente chegou a ver o estilo Sport na concessionária. Realmente um belo carro, cara. É um produto bem interessante da Fiat aqui no Brasil. E o desempenho do carro muito bom. Eu gostei. Porque ele conseguiu reunir... eu achei muito macio. Tudo que envolve a dirigibilidade. O motor não é ríspido. O câmbio tem engates muito bons. A embreagem é bem leve. Ou seja, cara, realmente... um carro interessante, viu? Eu gostei. Desse estilo convencional. E é interessante a história do estilo, porque ele é um carro que ele foi vendido aqui a partir de 2002, 2003 e olha só, tem 8 válvulas e tal. E daí ele já depois recebeu uma opção do câmbio Dual Logic. O câmbio Dual Logic, eu lembro que eu andei em um Linea, foi Linea Dual Logic. Tem no canal essa matéria, inclusive. Eu gostei. Eu acho que essas transmissões, elas eram mal vendidas, sabe assim? As marcas nunca souberam vender muito essas transmissões automatizadas. Eu já contei essa história aí numa concessionária Volkswagen. E daí o vendedor saiu pro test drive. Era um iMotion da Volkswagen. E ele falou, bota aí no automático, né? Ou seja, mas não era no automático. O carro dava tranco, claro. Porque é o câmbio manual, você vê. Quando você troca o câmbio marcha manualmente, você tem esse movimento de se mexer de ir pra frente e pra trás. Isso realmente eu acho que é uma das questões que acabaram, né, com a venda dos automatizados, porque realmente eles não souberam vender. Então nesse caso, manual, temos de aproveitamento e do torque, da potência, eu acho que ele acaba sendo mais interessante. E logicamente, claro, esse carro também com as rodas 17, ele acaba tendo uma estabilidade muito boa. Você percebe que ele não rola muito nas curvas, ou seja, andando no circuitinho aqui, deu para notar que ele é um carro que, mesmo não sendo, lógico, a ideia principal do estilo entregar uma alta performance, né? Mas é um carro que agrada na condução. Fazer um circuitinho diferente aqui. Vamos por ali. E esse acerto, né, do motor V8 que atendia a GM também, durabilidade, facilidade de encontrar peça, isso tudo acabam sendo ingredientes que fizeram também do estilo um sucesso de vendas, né? É um carro que acabava tendo, digamos, uma confiabilidade, né? Não era uma coisa que, putz, vai dar um problema em uma coisa, em outra. Não, realmente, eu acho que ele trazia essa questão. E o teto, claro, como a gente viu, mas que acaba sendo também, muitas vezes, por conta até de falhas de manutenção ou falhas de manuseio, né? Eu comentei de abrir o teto carro em movimento, coisas que estavam escritas no manual que ninguém via, acabaram tendo problemas, né? Mas encontrar um nesse estado realmente é difícil. Tudo bem que esse carro não é um carro antigo, né? Como outros carros que a gente anda aqui, mas sem dúvida que ele tem aí alguns anos de uso. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência, dá mais uma voltinha, grande abraço, nos falamos.